to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Olá pessoal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem pessoal, estou retornando ao curso de Apologética Católica e essa vai ser precisamente a nossa 9ª aula, que ainda vamos falar, vou dar continuidade aos preâmbulos racionais da fé. Só que agora o tema vai ser a verdade. Vamos abordar o tema da verdade. Essa é a 9ª aula, mas em relação aos preâmbulos racionais da fé, se eu não me engano, é a 7ª aula, porque eu já dei início também à parte 2. Então, aqueles que não assistiram ainda às aulas anteriores, eu recomendo porque vai ser bastante útil e para compreender o que são os preâmbulos racionais da fé e assim sucessivamente. E as demais coisas, recomendo que assista realmente às aulas anteriores, para não ficarem perdidos. Bem, vamos lá então. Esta é a nossa primeira aula sobre o tema verdade. Por que a primeira aula? Porque eu penso que vou ter que fazer uma outra aula complementando essa, ou mais uma, ou mais duas, ainda não sei. Vai depender do que eu vou estudar e resumir, porque não dá para tratar de forma minuciosa, pois senão vai atrasar muito o nosso curso, já está bastante atrasado. Bem, esta é a nossa primeira aula sobre o tema verdade. Será uma aula introdutória, onde será estudada a sua definição escolástica, ou seja, do ponto mais elevado do pensamento humano. Nosso Senhor Jesus Cristo afirmou que é necessário conhecermos a verdade para sermos livres, e também deixou claro que Ele mesmo é a verdade. Espero que essa aula os ajude a compreender mais ainda essas passagens bíblicas, e para isso estudaremos o conceito de verdade, a cognição e a verdade, os elementos e objetos da verdade e, por último, faremos uma conclusão. Vamos lá então. Bem, vamos para o conceito de verdade. Atribuímos o predicado de verdadeiro às coisas, aos conhecimentos e às palavras, e dizemos que uma coisa é verdadeira quando possui a sua própria natureza. Um exemplo: ouro verdadeiro é aquele que tem realmente a essência de ouro. Ponto 2. Um conhecimento é verdadeiro quando representa o objeto como realmente é, quando diz do objeto o que ele é e não o que não é. Por exemplo, essa segunda definição aqui, esse segundo enunciado aqui sobre a verdade, que mais à frente a gente vai ver que se trata da verdade lógica, ou a verdade do conhecimento. É interessante a gente entender que quando se trata disso, ou seja, de dizer o que o objeto é e não o que ele não é, o objeto, a coisa. Por quê? Porque não adianta eu, por exemplo, me deparar diante de uma cadeira e alguém me perguntar, apontar para o objeto, no caso a cadeira, e me perguntar o que é. Meu filho, por exemplo. E eu apenas afirmar para ele que não é algo, que não é, vamos supor, um sofá, que não é uma bicicleta,
Meu filho não quer saber o que não é, ele quer saber o que é. Deu para entender? Por isso que é importante deixar bem claro que um conhecimento é verdadeiro quando representa o objeto como realmente é, quando diz do objeto o que ele é e não que não é. Esse é um conhecimento verdadeiro. Ponto 3. As palavras são verdadeiras quando manifestam o que realmente pensamos. Vamos dar continuidade. Assim, temos 3 espécies de verdades. A verdade das coisas, que é conhecida como verdade ontológica ou metafísica. Verdade do conhecimento, que é conhecida como também verdade lógica. E verdade das palavras, que é a verdade moral. Mais à frente, vocês vão compreender cada uma de forma mais detalhada. A verdade ontológica depende da conformidade das coisas com as ideias da inteligência divina que as concebeu e criou. Entenderemos melhor nessa passagem bíblica. Eu botei bélica, mas é bíblica. Vou corrigir depois. Vamos lá. Disse também Deus: produza a terra erva verde, que dê a sua semente, e produza árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, e que contenham a sua semente em si mesma, para a reproduzirem sobre a terra. E assim se fez. E produziu a terra erva verde, que dava semente segundo a sua espécie, e produziu árvores frutíferas que continham a sua semente em si mesmas. E viu Deus que isto era bom. Bem, aqui praticamente está todo o conceito, digamos assim, todo o enunciado, toda a substância, a essência do que é verdade ontológica. Ou seja, a verdade ontológica depende da conformidade das coisas com as ideias da inteligência divina que as concebeu e criou. Ou seja, o que seria realmente a verdade ontológica? É simplesmente os próprios entes, ou seja, cada ente tem sua própria natureza. Por exemplo, uma árvore tem uma natureza de árvore. Ela não tem uma natureza de um animal. O animal, por exemplo, o cachorro, ele tem sua própria natureza. Ele não é um gato. Por mais que isso soe de forma absurda, mas essa é a realidade, ou seja, essa é a verdade ontológica. Ou seja, cada ser contém a essência, contém a natureza daquilo que Deus o criou. Ou seja, Deus, vamos supor, vamos olhar aqui para essa passagem das Sagradas Escrituras. Vou repeti-la. Disse também Deus: produza a terra erva verde, que dê a sua semente, e produza árvores frutíferas, que deem fruto, segundo a sua espécie. Ou seja, isso aqui é tudo Deus falando. Aí o segundo parágrafo diz: e produziu a terra erva verde, que dava semente segundo a sua espécie, e produziu árvores frutíferas que continham a sua semente em si mesmas, e viu Deus que isto era bom. Ou seja, Deus teve a ideia de criar árvores, de criar os vegetais, e assim foi feito. E ele constatou que foi feito conforme tudo que ele ordenou, ou seja, idealizou na sua própria mente, e aquilo foi feito. E ele fala, digamos assim, entre aspas, o carimbo. E Deus viu que isto era bom. Ou seja, ele viu que verdadeiramente as coisas foram produzidas de acordo com o que ele pensou e com a natureza que ele ordenou que tivessem. É tanto que na criação, no Gênesis, são 6 dias. Cada dia contendo a natureza daquilo próprio que ele criou. Ou seja, o sol tem natureza de sol, a lua tem a natureza de lua. Ou seja, cada qual tem sua própria natureza, tem sua própria essência, tem sua própria substância. É por isso que
chama-se verdade ontológica. Por exemplo, se você geralmente tem, né, nesses locais, seja em essas lojas que vendem produtos gerais, até mesmo em festas a gente vê aquelas, e também geralmente tem nas antessalas ou nas salas de consultas médicas, geralmente eu já vi, que são aquelas plantas falsas, artificiais. Ou seja, essas plantas, elas não são plantas verdadeiras. Ou seja, elas são feitas de plástico ou outro material qualquer, mas ela não contém a essência de árvore. Então, de maneira ontológica, ou seja, elas não são verdadeiras. Por quê? Porque elas não têm a própria natureza de um vegetal. Elas não dão frutos, elas não produzem sementes. Deu para entender? Isso que é a verdade ontológica. Eu estou falando isso porque soa aparentemente absurdo, mas é a realidade das coisas. Por exemplo, o ser humano, ou ele nasce homem, ou ele nasce mulher. Essa é a verdade ontológica. Ou seja, cada qual nasce com aquilo que Deus já predeterminou na sua natureza. Então não adianta alguém dizer que pode modificar pelo nome a sua natureza. Não vai. Por mais que uma mulher se autonomeie como homem, ela não vai ter a sua natureza alterada pelo nome. Deu para compreender? Só que hoje as pessoas pensam que pelo simples fato de mudar o nome, vai mudar a natureza do que as coisas são. Isso é extremamente falso. Uma vez na universidade eu me encontrei com um colega, fazia um tempo que eu não o via, e algo estranho aconteceu. Eu estava conversando com ele sobre as questões, né? Ele, se eu não me engano, o curso dele era Ciências Sociais ou era História. Se eu não me engano, são Ciências Sociais. E vocês sabem, né, que Ciências Sociais nas universidades, cheio de ideologias, lá não tem realmente ciência verdadeira. Se tem ideologias. E acabei adentrando nas questões mais conceituais, nas questões mais lógicas. E ele falou para mim o seguinte, ele falou, olha, você tem um pensamento muito rígido. Por exemplo, você acha que bola é redonda, tem a forma redonda. Mas a bola poderia ser quadrada. Eu falei, meu Deus do céu, até onde vai a mente desse pessoal? Ou seja, ele acreditava que mudando o nome de bola para quadrado, a forma iria acompanhar com o nome. Olha o absurdo que esse pessoal tem. Ou ele simplesmente poderia estar dizendo que as coisas são o que são apenas pelo nome. Ou seja, que as coisas não têm natureza em si mesmo, elas não têm essência. A gente dá um nome apenas de forma arbitrária, que é a questão do nominalismo, né? Ou também não apenas do nominalismo, depois a gente pode até adentrar sobre essa questão, mas de forma mais aprofundada, ou até mesmo do fenomenalismo, que é também de Kant, que Kant também afirma que a gente não pode se deparar diante de um objeto, de uma coisa e apreendê-la, ou seja, afirmar algo sobre o que as coisas são. Apenas a gente tem um fenômeno. O que a gente fala sobre uma coisa, sobre o conceito, o que a gente discorre sobre uma coisa, é apenas um fenômeno, não é a coisa em si. Olha que absurdo. Ao ponto de eu acredito que, tenho certeza, melhor dizendo, que se ele se deparasse com uma cobra e fosse venenosa, ele não iria se deixar ser picado pela cobra. Com certeza, ele não iria dizer para si mesmo, não, isso aqui é apenas um fenômeno. Essa ideia de que essa cobra é venenosa é apenas um fenômeno, uma aparência.
duvido isso acontecer, ou seja, são ideias absurdas. Não à toa que eu trouxe para vocês o conceito de verdade, tomando em consideração a escolástica, que é o ponto mais elevado do pensamento humano, que é aqui, verdadeiramente, onde as coisas são o que são. Pode haver alguns equívocos, mas são exceções. Deu para compreender? Assim como o nominalismo se eu não me engano, começa com Guilherme de Ockham e tem como discípulo o Duns Scott. Posso estar enganado, mas é praticamente assim. Ou seja, começou com Duns Scott ali, com Guilherme de Ockham, a decadência da escolástica. E por aí vai. Mas a gente vai ficar com um conceito mais escolástico, mais aprofundado, e seu ponto mais alto, que é praticamente o de São Tomás de Aquino. Vamos dar continuidade. Espero que tenha ficado mais claro, tenha ficado claro para vocês essa questão da verdade ontológica. Não vou mais muito me prolongar em cada um, porque senão o vídeo pode ficar extremamente longo. Vamos para o segundo enunciado de verdade, que é a verdade lógica ou formal. A verdade lógica ou formal depende da conformidade da nossa inteligência com as coisas. É importante deixar claro que a nossa inteligência não tem o poder de fazer com que as coisas sejam o que são, ou seja, ela apenas constata algo da realidade, seja afirmando ou negando. É aquilo que eu falei anteriormente. A verdade lógica, ela é a conformidade do pensamento, ou seja, da nossa inteligência, melhor dizendo, com as coisas. Por exemplo, se eu me deparar aqui, diante de mim, com uma mesa, por exemplo, eu estou sentado agora em uma cadeira, e eu olho para a cadeira e de imediato eu a apreendo. Eu traço notas sobre elas, coisas sobre ela, ou seja, ela é um banco com encosto de plástico da cor vermelha e sua estrutura ela é de metal. Pronto. Essa é a verdade lógica, ou seja, se alguém for verdadeiramente de acordo com essa descrição, de acordo com o que eu acabei de falar, com, digamos assim, os predicados que eu acabei de falar acerca desse objeto, e confirmar que o que eu estou falando sobre a cadeira corresponde verdadeiramente com a cadeira, com o que a cadeira verdadeiramente é, então se trata de uma verdade lógica. E por que eu coloquei essa questão aqui abaixo? É importante deixar claro que a nossa inteligência não tem o poder de fazer com que as coisas sejam o que são. Ou seja, ela apenas constata algo da realidade, seja afirmando ou negando. Por exemplo, voltando à questão da cadeira, ao constatar esse objeto que eu estou sentado e que eu estou dando o nome de cadeira, ou seja, um banco com encosto, na cor vermelha, já envelhecida, e com sua estrutura, com os pés de metal, eu estou descrevendo uma cadeira. Essa é uma verdade lógica. É uma verdade, digamos assim, do conhecimento. É uma verdade científica, digamos assim. Então alguém verdadeiramente pode vir constatar e perceber que eu não alterei nada. Ou seja, de fato, a nossa inteligência não tem esse poder de alterar a realidade, de fazer com que as coisas sejam o que sejam. Ou seja, a minha inteligência, quando se depara diante, por exemplo, eu quando me deparo diante de um cachorro, ou de um gato, ou de qualquer outro animal, eu apenas tenho o poder, a minha inteligência, ao entrar em contato com esses objetos, essas coisas, de
apreender o que elas são e algumas características dela. Mas eu não altero nada, ninguém tem o poder de alterar absolutamente nada. Por isso que é extremamente falso essa questão das pessoas afirmarem, sobretudo em universidades e no currículo, acredito, geral aí, do ensino fundamental e médio, afirmarem que a verdade é uma construção. Isso é falso. Ninguém constrói a verdade. A verdade é o que ela é. Ninguém tem o poder de alterar nada, a não ser que a pessoa tente usurpar algo que é próprio de Deus e que a gente não pode fazer isso. Ninguém usurpa o poder de Deus, a posição que Deus tem. Ele é único, Ele é nosso Criador. Então a gente, quando vai fazer isso, a gente está, digamos assim, tomando algo que é próprio de Deus. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que olha para si mesma e olha que realmente tem todas as características de homem e quer tornar-se uma mulher por meio de cirurgias, hormônios, a questão hormonal e outras questões, ela está usurpando algo que é próprio de Deus. E Deus, uma vez que Ele faz uma coisa, já predeterminou a natureza de uma coisa, Ele não desfaz aquilo. Deu para compreender? Ou seja, as coisas são o que são, já estão determinadas por Deus. Elas já têm uma natureza. Essa é a verdade ontológica. As coisas já têm na sua essência uma natureza, já que Deus o deu, predeterminou que fosse assim. Então todos os cachorros, todas as espécies do mesmo cachorro que nascerem, vai ser aquele cachorro. Ninguém vai esperar que um cachorro de uma mesma espécie cruzando com outro, aliás, que animais da mesma espécie cruzando entre si vá dar, vai ter filhotes de outra espécie. Vou ser mais claro. Esses cachorros que é conhecido aqui no Brasil como caramelo, vira-lata, esses cachorros que se cruzam entre si, não vai nascer cavalo, não vai nascer gato, só vai nascer cachorros da mesma espécie. E assim sucessivamente. De forma mais clara, é isso. O fato de eu estar constatando algo da natureza, da realidade, não vai alterar em nada, absolutamente nada. Essa questão de dizer que a mente tem poder, que você predetermina, que o mentalismo, isso tudo aí se trata de gnosticismo e questões análogas. Assim também como esoterismo, essa questão de querer transformar metal em ouro, isso tudo aí é falso. Isso tudo aí é bruxaria, digamos assim, e outras coisas mais. Ou seja, tentar modificar a natureza das coisas. Isso é algo diabólico. Isso não é próprio de um cristão. Não à toa que Deus condena isso severamente. Bem, vamos dar continuidade. Existe, por último aqui, a terceira espécie, de verdade, que é a verdade moral, que consiste na conformidade das palavras com o que a inteligência pensa e julga. Ou seja, imagine que eu estou caminhando e, vamos supor um exemplo, imagine que eu saio de casa, vou ao supermercado, estou indo com meu filho. E chegando lá ao supermercado, eu encontro com um amigo, começo a conversar e demora um pouco. Aí eu chego, digamos assim, 1 hora ou 2 horas depois da hora prevista em casa. E minha esposa pergunta, por que você demorou? Um exemplo. E minha esposa pergunta, por que você demorou mais do que o esperado? Aí eu falo, não, é porque eu fiquei atrasado no caixa.
é porque eu, digamos assim, tive algum problema no caminho, o carro deu problema. Um exemplo, se eu tiver ido de carro. Aí meu filho pode escutar e disse, não, ele está mentindo. Ele demorou porque viu um amigo e conversou com ele. Ficou além do tempo. Deu para compreender? Ou seja, a verdade moral consiste na conformidade das palavras com o que a inteligência pensa e julga. Ou seja, de fato, eu pensei e julguei que, de forma mental mesmo, na minha inteligência, eu pensei e julguei que realmente eu me atrasei porque eu fiquei conversando com um amigo no supermercado. Porém, eu não falei isso, eu não expressei isso. Ou seja, as palavras que eu expressei não correspondem ao que eu pensava e julgava sobre o meu atraso. Então, eu menti. Então, por isso que se chama verdade moral. Porém, se eu descrevesse exatamente o que tivesse ocorrido, seria uma verdade moral. Mas eu não falei a verdade, eu menti. Ou seja, o que eu penso é diferente daquilo que eu falei. Por isso que se chama a verdade moral, ou verdade das palavras. As minhas palavras não correspondem àquilo que eu penso e que eu julguei. Ou seja, eu estou mentindo. Porém, se aquilo que eu falo corresponde verdadeiramente, está em conformidade com aquilo que eu penso e julguei, então é verdadeiro. Deu para compreender? E o contrário de verdadeiro aqui nesse caso é o falso, é a mentira. Ou seja, eu estou mentindo quando se trata dessa questão da verdade moral ou verdade das palavras. Vamos agora prosseguir. Vemos que as espécies de verdades supõem sempre como elemento comum uma conformidade, uma adequação entre estes dois termos, inteligência e realidade, donde a definição de verdade. Verdade é a conformidade ou adequação entre a inteligência e o objeto, que inclusive em latim, que eu não sou bom em pronúncia em latim, veritas est adequatus intellectus ere rei. Ou seja, o objeto da verdade pode ser uma coisa real ou ideal, existente ou possível, etc. Deu para compreender? Ou seja, o conceito geral de verdade é a conformidade entre a inteligência e o objeto. O objeto da verdade pode ser uma coisa real ou ideal, existente ou possível. Um exemplo. Uma coisa real, uma árvore, um cachorro, algo ideal. Por exemplo, as formas geométricas são ideal. Você, quando fala em triângulo, você não vê um triângulo perfeito, triângulo retângulo, isósceles na realidade. Você consegue concebê-lo de forma ideal. Por exemplo, ela também pode ser algo existente ou possível. Eu posso encontrar um triângulo por aí de fato? Posso. Mas não de forma ideal. É possível. Deu para compreender? E assim sucessivamente. Isso aqui é mais simples. Agora repetindo. Verdade é a conformidade entre a inteligência e o objeto. Quando a minha inteligência está em conformidade com o objeto ou a coisa, a gente chama de verdade lógica ou conhecimento propriamente dito. Quando é o contrário, quando a coisa corresponde verdadeiramente ao que Deus fez, então ela é uma verdade lógica. Ou seja, toda a natureza, todo o universo é composto de coisas verdadeiras, verdade ontológica, ou seja, Deus idealizou algo, o universo passou a existir
com aquela natureza. E cada ente, cada ser que existe no universo, aqui na Terra, todo ele, cada ser em particular, seja mineral, vegetal ou animal, até mesmo angelical, tem sua própria natureza. Então, chama-se de verdade ontológica. Por quê? Porque todo ele corresponde ao que Deus verdadeiramente predeterminou como que ele fosse. Ficou bem claro? Eu sei que existem pessoas que tentam falsificar, não à toa que o Lúcifer, né, o diabo, é tido como pai da mentira, como mentiroso, enganador. Por quê? Porque ele se recusa a ser e agir conforme o que Deus determinou dele e exigiu dele. Não à toa que ele é conhecido também como o pai da mentira, porque ele sempre vai tentar fazer aquilo. Tentar enganar as pessoas, por exemplo. Tentar se passar por um animal que não é, um exemplo. Ele pode ter esse poder, mas ele não é aquilo que ele aparenta ser. Ele engana, mas não é. Vamos lá então. E tem também, né, a questão da verdade moral, ou seja, que é a adequação entre aquilo que eu penso com o meu discurso. Se o que eu penso corresponde ao meu discurso, então ela é uma verdade moral. Caso contrário, é uma mentira. Agora vamos adentrar mais na questão da cognição e a verdade. Reconhecer que o nosso esforço no conhecer é para saber dizer o que é e não o que não é reconhecer que as nossas faculdades cognoscitivas são feitas para conhecer o que é a realidade, que a natureza delas é de tender para a realidade, a própria verdade, que são aptas para atingir a realidade, ou seja, as nossas capacidades cognitivas, ou seja, a nossa estrutura intelectual, ela é feita para conhecer a realidade, tende para a realidade e são aptas para a realidade, ou seja, ela conhece, feita para conhecer, tender e ela é apta para aquilo. Deu para compreender? Ficou bem claro? Ou seja, a nossa estrutura intelectual, que a gente dá o nome de cognição, ou seja, essa nossa capacidade de conhecer, a natureza dela, de forma ontológica, é justamente para isso. Não à toa que a gente é conhecido como, a nossa definição é de animal racional, ou seja, a estrutura nossa cognitiva é realmente de tender para a realidade, buscar a verdade. Tender e são aptas para aquilo. Diferentemente de um animal irracional, que eles não tendem para a verdade. Eles não fazem distinção do que é verdadeiro ou falso no sentido ontológico, por exemplo, ou no sentido mais elevado. Eles têm seus instintos, mas eles não tendem para aquilo exatamente. Para o conhecimento discursivo, por exemplo. E assim sucessivamente. A passagem bíblica a seguir ajudará a compreender melhor a questão da cognição e a verdade, assim como entenderemos melhor a verdade lógica. É importante deixar isso bem claro. Por exemplo, frequentemente a gente vê, né, vídeos onde os cachorros, as pessoas, né, fazem aquelas pegadinhas, fazem lá um animal de pelúcia, um leão grande, e coloca diante dele, ou até mesmo um tigre, ele pensa ser aquilo verdadeiro e sai correndo, ou sai assustado.
Porque de imediato ele não vai analisar se aquilo é verdadeiro ou falso. E por mais que ele faça, ele sempre vai cair uma hora ou outra. Ele não vai imaginar de imediato que as pessoas vão fazer aquilo ou isso, aquilo, outro. Espero que tenha dado para compreender. Estou ficando um pouco, acho que meus exemplos estão ficando um pouco deficientes, porque eu também já são 4 horas e 25 minutos da manhã, estou fazendo esse vídeo hoje, no dia 31 precisamente, de março, e acabei de escrever há pouco tempo, e assim que acabei estou gravando, então já estou um pouco cansado já. Vamos lá então para essa questão da passagem bíblica para a gente entender melhor a questão da cognição e a verdade, assim como a verdade lógica. Vamos lá então. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres e todas as aves do céu, ele os levou a Adão, para este ver como os havia de chamar. E o nome que Adão pôs a cada animal é o seu verdadeiro nome. Ele os chamou pelo nome, que lhes era próprio, assim as aves do céu como os animais da terra. Mas não se achava ajudante para Adão, que fosse semelhante a ele. Gênesis capítulo 2, versículos 19 a 20. Ou seja, aqui mostra muito bem, essa passagem das Escrituras, como que, assim que Deus fez Adão, ele já foi feito com inteligência infusa, ou seja, Deus já dotou de inteligência e imediatamente apresentou os animais para ele, para ver como que eles os chamaria. E o nome que Adão desse aos animais seria verdadeiramente o nome deles. Ou seja, quando Adão se deparou, por exemplo, diante de um leão, ele não deu aquele nome de leão por acaso. Por quê? A estrutura cognitiva dele conseguia distinguir o leão, aquela espécie, como diferente de todos os outros. Então ele deu o nome de leão. Quando se deparou, por exemplo, com a zebra, ele identificou que zebra tem uma estrutura diferente do leão. Tem cores diferentes do leão. Se alimenta diferente do leão, digamos assim. Corre, tem forças diferentemente de um leão. Então ele deu o nome de zebra. E assim com os demais animais. Ou seja, cada nome que ele deu ao animal é porque tinha a substância própria, a natureza própria daquilo. Então, o pensamento de Adão, quando se deparou diante dos animais e diante das outras coisas, verdadeiramente correspondia ao que as coisas eram. É tanto que essa correspondência aqui, a gente pode tomar como isso aqui. E o nome que Adão pôs a cada animal é o seu verdadeiro nome, ou seja, mostrando que a estrutura cognitiva de Adão era para buscar a verdade, para tender a verdade e apta para a verdade, ou seja, para se deparar com a realidade e tirar conclusões verdadeiras. Isso aqui é importante deixar bem claro que isso aqui é antes do pecado original e ele estava ainda, digamos assim, ainda com os seus dons preternaturais e sobrenaturais, ou seja, estava intacto, estava de forma perfeita. E continua, ele os chamou pelo nome que lhes era próprio, ou seja, cada nome que Adão deu aos animais correspondia à natureza dele. Então, se trata aqui de verdade lógica mesmo, ou seja, o que Adão pensava a respeito de o animal, Deus mesmo, como aqui, uma revelação, Deus mesmo atestou dizendo, olha, o que Adão fez verdadeiramente corresponde ao que é, ou seja, o nome que ele deu ao animal corresponde verdadeiramente ao animal. Isso é de forma tão perfeita que o autor deixa aqui bem claro, mas não se achava ajudante para Adão. Ou seja, mostrando que Adão, ele mesmo, de forma perfeita, como ele era um animal racional, ele tinha conhecimento sobre si mesmo e diante de
todos os seres, todos os outros animais, nenhum era semelhante a ele. Ou seja, ele sabia distinguir. Por isso que é pecado essa questão da bestialidade. O homem ter relações sexuais com animais. Por quê? Porque nenhum deles são semelhantes a nós. Por isso que Deus depois fez Eva. Porque ela sim é semelhante a Adão. E assim sucessivamente. Ou seja, nesse trecho aqui do livro do Gênesis, mostra que verdadeiramente Adão tinha uma estrutura cognitiva perfeita e ele era um homem totalmente científico. Ou seja, ao se deparar diante das coisas, quando ele dava nome, e nome a gente lembra que são substantivos, substantivo vem de substância, ou seja, a essência das coisas, que essência, se eu não me engano, vem de grego, que corresponde em latim substância, se eu não me engano. Estou aqui já um pouco cansado, mas é praticamente isso. Substância e essência têm, digamos assim, o mesmo significado, no sentido etimológico. E a gente vê que verdadeiramente a estrutura cognitiva de Adão era justamente para isso, para conhecer a realidade, a verdade, tendia para a realidade e a verdade, e era apto para tal. Isso aqui prova tudo. Por isso que ele não viu entre todos alguém que fosse semelhante. Espero que tenha ficado bem claro aqui nessa questão da verdade lógica e também da estrutura cognitiva. Agora vamos adentrar nos elementos e objetos da verdade. A verdade tem dois elementos constitutivos, a matéria remota e a matéria próxima. Vejamos. A matéria remota é a inteligência e o objeto, ou seja, são os extremos das coisas. De um lado está o nosso intelecto, do outro o objeto. De um lado está o intelecto de Deus, do outro a própria coisa que ele criou. E existe a matéria próxima, que é a imagem intelectual representativa da essência ou de algum atributo do objeto e a própria entidade do objeto. Ou seja, essa matéria próxima digamos assim, é uma descrição que cabe mais a nós, seres humanos. Porque Deus não precisa disso aqui, como tem nessa nota aqui. A conformidade completa, a adequação no sentido rigoroso da palavra, isto é, conhecer um objeto tanto quanto é cognoscível, é um dote próprio da inteligência infinita de Deus. Ou seja, só Deus tem esse poder. Não à toa que tem uma passagem do Evangelho, não me recordo agora qual é o Evangelho, que fala que Nosso Senhor Jesus Cristo não precisava do conhecimento, aliás, não precisava saber por pessoa nenhuma sobre outra pessoa, porque ele conhecia já as pessoas por dentro. Ele tinha esse conhecimento perfeito. Então ele conhecia perfeitamente o ser humano. Quando ele diz que nós não temos conhecimento sobre a quantidade dos nossos cabelos, nem temos o poder de fazer crescer ou diminuir, digamos assim, é tudo verdade, é tudo perfeito. Só ele mesmo tem esse poder, nós não. Então a matéria próxima, que é a imagem intelectual representativa da essência ou de algum atributo do objeto, e a própria entidade do objeto, ou seja, essas são os elementos constitutivos da verdade, que é a matéria próxima, ou seja, a inteligência e o objeto, e a imagem intelectual. É importante deixar bem claro, pessoal, que essa imagem não é a imagem verdadeiramente do objeto. Ou seja, quando a gente abstrai, ou seja, abstrair é extrair universais de particulares, quando eu me deparo diante de uma cadeira e abstraio, eu não abstraio e formo uma imagem de forma perfeita. Por exemplo, aqui diante de mim tem uma cadeira de braços, que minha esposa utilizava muito para amamentar os nossos filhos. Então, se eu for descrever ela para alguém, ou seja, dar uma descrição, um conceito dela para alguém,
Eu não vou fazer ela de forma perfeita, mas eu tenho algum atributo. Porém, sempre eu dou uma descrição, digamos assim, geral dela, da entidade dela, ou seja, do que ela é, e algum atributo, alguma qualidade. Espero que tenha ficado bem claro. Mas só quem pode ter essa conformidade perfeita é o próprio Deus. Vamos lá então. Os escolásticos inculcam essa doutrina dizendo que o pensamento, para ser verdadeiro, deve conformar-se com o objeto formal e não com o material, entendendo por objeto material a coisa inteira, com todos os seus elementos, e por objeto formal a parte, o elemento, o aspecto sob o qual a coisa é apreendida. Ou seja, só quem tem o conhecimento perfeito das coisas no sentido formal e material, ou seja, material da coisa inteira e formal nos seus aspectos, seja externos ou internos, é o próprio Deus. A gente tem só um pouco do objeto material e também um pouco do objeto formal. Por exemplo, quando vou à feira, vamos supor, uma pessoa que vai à feira compra uma maçã. Aí ela vai e descreve a maçã. Não, ela é uma fruta que ela tem um formato um pouco arredondado, tem uma casca avermelhada e também verde, e tem um gosto doce. E tem, digamos assim, algumas características. Ou seja, quando eu for falar sobre ela, descrever sobre ela, eu pego alguma parte dela, um elemento, algum aspecto. Então eu apreendo alguma coisa dela no sentido formal, não apenas no sentido material completamente. Agora, apenas Deus pode, Deus pode ter esse conhecimento em relação ao objeto formal e o objeto material da coisa em si. Mas a gente não, a gente geralmente fica mais com o objeto formal, ou seja, apenas com uma parte da coisa. Por exemplo, quando a gente às vezes fala, né? Pronto, vou dar um exemplo. Quando tem aquelas, às vezes tinha muito em programas de TV, aquelas gincanas, se eu não me engano, quando você ia descrever alguma coisa e antes de você descrevê-la completamente, um dos grupos que estava ali na gincana, competindo, tinha que terminar o que era a coisa. Então, geralmente, quando o apresentador, no caso, que estava ali apresentando e conduzindo a gincana, começava a descrever algo, esperando que as pessoas terminassem, geralmente, bastava uma ou duas características e as pessoas já iriam e diziam. E assim sucessivamente, ou seja, as pessoas tinham conhecimento apenas por um aspecto ou outro e acertavam. Espero que tenha dado para compreender. Estou ficando bastante cansado, então vou concluir agora. Vamos para a conclusão. Recapitulando. A verdade lógica. A inteligência deve conformar-se com o objeto. Ou seja, somos nós que devemos conformar o objeto. Verdade ontológica. O objeto deve corresponder à ideia. Que ideia é essa? A ideia que Deus determinou da própria coisa. Então, se eu me deparar diante de uma árvore, eu sei que ela é uma árvore verdadeira. Agora, se eu me deparar ali nesses vegetais ou falsos, aquilo ali não é uma verdade ontológica. Por quê? Eu sei que ela não é verdadeira. Por quê? Porque não corresponde ao que Deus determinou do que verdadeiramente é uma árvore, do que é uma fruta. Geralmente tem aí frutas falsas, né? Geralmente o pessoal coloca em cenários de filme, isso, aquilo, outro, mas aquilo é tudo falso, não tem substância, não tem valor ontológico, é apenas representativo. E existe a verdade moral. O discurso deve exprimir o pensamento. Quando o meu discurso exprime o pensamento, é uma verdade moral. Do contrário, ela é uma falsidade.
É uma mentira. Portanto, a verdade do discurso é causada pelo pensamento. A verdade do pensamento pelas coisas. A verdade das coisas pela inteligência divina. Desse modo, a inteligência divina é a razão suprema, o fundamento último de toda a inteligibilidade e de toda a verdade. Espero que tenha dado para compreender. Ou seja, tudo verdadeiramente encontra sua razão de ser, sua inteligibilidade e sua verdade em Deus. Não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo afirmou que Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele também afirmou que nós devemos conhecer a verdade para sermos livres. Então, aquela pessoa que não está em conformidade com o objeto, por exemplo, uma pessoa que olha para si mesmo e ela tem uma natureza, vamos supor, de mulher e quer se tornar um homem, então ela vive na falsidade, ela vive na mentira e ela é escrava da própria mentira. Ela é escrava ao ponto de adulterar, querer adulterar a sua própria natureza. Então ela não é uma pessoa livre, ela é uma pessoa sempre presa à própria mentira que ela criou e que ela quer transformar. Assim como diversos outros exemplos. Vamos agora para a parte final, exatamente. Eu deixei aqui para vocês o livro dos Salmos, o primeiro Salmo. Lembrando que essa tradução aqui é de Antônio Pereira de Figueiredo, que eu vou ler para vocês aqui na íntegra. Bem-aventurado o varão que não se deixou ir após o conselho dos ímpios, e que não se deteve no caminho dos pecadores, e que não se assentou na cadeira empestada pelo vício. Mas a sua vontade está posta na lei do Senhor, e na sua lei meditará de dia e de noite. E será como a árvore que está plantada junto à margem de um ribeiro ameno, que a seu tempo dará o seu fruto, e cuja folha não cairá, e todas as coisas que ele fizer serão prósperas. Não assim os ímpios, não assim. Serão como pó que o vento espalha de cima da face da terra. Por isso os ímpios não ressurgirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerá. É isso, pessoal. Só lembrando que as obras que eu utilizei para essa aula são os Elementos de Filosofia, do Dom Tiago Sinibaldi, o primeiro volume, que é sobre lógica. São 4 volumes, esse é sobre lógica que eu utilizei para essa aula. E eu também utilizei a obra de Pedro Cerruti, conhecida como O Caminho da Verdade Suprema, que também estou utilizando para as aulas do nosso curso de Apologética Católica. É isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram essa aula. Lembrando sempre que tudo tem que ser feito para a glória de Deus e o bem das almas. E lembrando sempre do nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. É isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.